Jonatas Braga escreveu o poema Uma Coisa Eu Sei. Não sei de que maneira aquele bom Jesus na vida me encontrou tristíssimo e sozinho. Eu era semelhante a um pássaro sem ninho, a uma árvore sem ar, sem cântico, sem luz. Como pude transpor os vales que transpus? É difícil dizê-lo. Era íngreme o caminho, e eu maltratava os pés, ferindo-os no espinho rude, que no meu corpo abria chaga e pus. Cego completamente, eu nada vi outrora, nem o ocaso do sol, nem o clarão da aurora, que era talvez na vida o meu maior desejo. Mas uma coisa eu sei, e o digo alegremente: outrora eu era triste, hoje vivo contente, e sendo outrora cego, agora tudo vejo. O tema é somos imitadores, foi assim que na Igreja Modelo, e nós somos imitadores. E esta pretende ser uma igreja missionária. É o desafio. Imitadores. Imitadores não é puramente fazer aquilo que nós chamamos, e quando éramos pequenos, procurando imitar os outros, e que os outros chamavam de macaquices. Também são. Tentamos imitar de uma forma desajeitada os outros. Mas são, por vezes, insisto, são macaquices. Mas não é isto que o apóstolo Paulo pedia e exortava: sede imitadores. Ele exortava em várias cartas, em carta aos Coríntios, ele dizia: exorto-vos para que sejais meus imitadores. É preciso ter coragem, meus irmãos, para fazer um convite deste tipo. Se eu fizesse a qualquer um de vós este mesmo pedido, poderiam dizer: lá está o tipo, tem a mania, julga que é bom. Mas é isto que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Paulo não era um homem isento de faltas, mas poderia constituir uma grande força para ser imitado. E depois, no outro passo de outra carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, de uma forma mais enfática, diz: sede meus imitadores, e depois completa: como eu também sou de Cristo. Aqui já há um outro paralelismo, já há uma outra medida: Paulo e Cristo. E finalmente, em Efésios, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, não vos esqueçais, andai em amor. Portanto, como seria bom que todos conscientemente nos afirmássemos imitadores de Paulo, imitadores de Cristo, imitadores de Deus, no seu amor e na sua perfeição. Na semana passada, pela atenção que têm ao distribuir por nossas casas o e-mail com a síntese da mensagem, o pastor desta igreja, o nosso irmão José de Sousa, afirmava, e creio que todos corroboram esta afirmação: é uma honra ser membro desta igreja. Eu creio que não há, digamos, uma assunção de vaidade da parte dele, mas é uma honra sermos membros desta igreja. Eu sou membro de outra igreja, mas venho aqui e participo com muita alegria no culto que vocês apresentam ao nosso Deus. Uma igreja. É claro que todos nós temos uma ideia
mais ou menos perfeita daquilo que podemos entender por igreja. A igreja é um grupo organizado de crentes batizados, iguais em posição e privilégio, não há diferenças, que administram as suas atividades sob a soberania de Cristo. E continua esta definição, que é muito mais exigente e completa do que estas frases que eu disse. É isto, uma igreja, um grupo organizado. Não há desordem, há organização. E ela deve persistir para bem de todos e para o louvor do nosso Deus. Também outro aspecto, ninguém foi forçado a entrar na igreja. Ninguém. Foi uma decisão pessoal que nós tomamos para poder fazer parte de uma igreja louvando e cumprindo os seus objetivos e aquilo que o Senhor manda. E então comprometemo-nos a andar juntos no amor de Cristo, empenhados na pregação do Evangelho, não só aqui, mas em todas as nações. Sendo assim, podemos então intitular-nos com legitimidade como uma igreja missionária. Missão, missionário e igreja missionária. Três termos derivados da mesma raiz, mas com significados um pouco diferentes. Missão. A missão é uma função, é uma tarefa que se confia a uma pessoa ou um grupo para cumprir algo que foi previamente determinado. Eu não pergunto, mas creio que todos nós sabemos qual é a função desta igreja. A propagação da fé. A vivência do Evangelho que nos foi transmitida. A missão é também um estabelecimento fundado por crentes com um nobre objetivo, o objetivo de anunciar Jesus. E o que é um missionário? É uma pessoa que propaga a fé ou uma doutrina religiosa, procurando converter os outros à sua ideologia, à ideologia e ao princípio que abraça e defende. E o que é uma igreja missionária? É aquela que faz ou cria missões? É aquela que envia missionários? É aquela em que há missionários? Ou é aquela em que somos missionários? Esta é, para mim, a classificação mais correta. É aquela em que somos missionários. Nós não somos um mero clube. Temos organização, mas temos um propósito elevado de levar a mensagem aos outros. Daí o prazer de louvar, a alegria de viver e o dever de falar de Jesus. Eu estava há tempos a ler um livro que era Aleluia, um livro de Bruno Vieira Amaral, que tem aqui alguns testemunhos de crentes. Ele não é crente, pelo menos crente batista, mas introduziu-se e procurou conhecer um pouco o meio evangélico, das Assembleias de Deus e de outras denominações, até à batista. E este relato que ele faz é um relato curioso, porque nos dá uma ideia daquilo que é a igreja, como os outros a veem. Nós podemos considerar-nos uma igreja modelo, poderemos considerar-nos uma igreja empenhada em anunciar o Evangelho. E como é que os outros nos veem? E ele diz, de um pastor batista, ouvi esta história exemplar. A sua igreja, como tantas outras, funcionava na loja de um prédio habitacional
o que deu origem a uma relação problemática com uma vizinha que se queixava do constante barulho que a igreja fazia. Interrogava-se até da razão de um grupo de pessoas que se diz igreja reunir-se num lugar tão pouco sagrado. E mais, fazia-lhe confusão ver como as pessoas saíam dali a sorrir, às vezes às gargalhadas. Para a senhora, esse comportamento era incompatível com a solenidade de uma missa ou de qualquer outra cerimónia religiosa. Onde é que se viu gente que se diz cristã rir às gargalhadas ao sair de um culto? Oh, meus irmãos, riamos e louvemos o Senhor com alegria. Não há razão nenhuma para estarmos com uma cara carrancuda. Há motivo bastante quando saímos edificados ou com o desejo de servir. Há motivo bastante para sorrir, para louvar ao Senhor. Mas este é o testemunho de um pastor batista que recebeu exatamente este alerta de uma vizinha da igreja que ele pastoreava. O livro é muito rico em experiências destas. Só mais uma. Já ouviram falar num pastor que escreve em muitos jornais cotados, com grande reputação no meio literário português, que é o pastor Tiago Cavaco, pastor da Igreja Batista da Lapa, em Lisboa, uma igreja que foi fundada em 1929, com uma longa história, mas que, como outras igrejas da denominação batista, estava a definhar. Atualmente, esta igreja conta mais de 50 membros e a assistência dominical orça pelos 100 presenças. Mas ele diz, há um grande desconhecimento generalizado da sociedade em relação às minorias religiosas. E nós somos, em relação ao meio cristão ou dito cristão, somos de facto uma minoria. E um dia este pastor, Tiago Cavaco, convidou um historiador, que muitos de vós conheceis, um historiador de nome Pacheco Pereira, que entra em nossa casa sem pedir licença, através da televisão, na Quadratura do Ciclo e noutros, apontando os seus pontos de vista, sobretudo políticos. E Pacheco Pereira entrou e no fim diz, eu confesso que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Mas temos que ter coragem para convidar pessoas que têm proeminência na sociedade portuguesa ou noutra sociedade para poderem entrar na nossa igreja. E ao fazê-lo, estamos a ser missionários. E o Tiago Cavaco completa assim, se um dos intelectuais mais proeminentes do país não sabe nada dos cristãos evangélicos, o que é que podemos esperar dos outros? Temos que ser firmes e dar publicidade da fé que seguimos e da nossa igreja ou da outra igreja que frequentamos. O que é que nos compete fazer? Agir. Eu fui membro, nasci, posso dizer, no Tabernáculo Batista, na primeira Igreja Batista do Porto, e sempre vi aquela igreja como uma igreja missionária. Dali partiu, era eu jovem, partiu um homem de nome Avelino Ferreira. Partiu e foi para ser missionário em Angola, depois em Moçambique e depois no Brasil, chegando a viver e a pregar lá na igreja de Curitiba. Morreu há uns 2 anos, mas foi um homem que saiu do Tabernáculo Batista com uma preocupação de ser missionário. Aquela igreja é uma igreja missionária. Depois,
um outro pastor, Luís Rodrigues de Almeida, que saiu também do tabernáculo e foi como missionário para Moçambique. Ali trabalhou durante anos, até à independência. E ali constituiu várias igrejas. A igreja de Lourenço Marques, atualmente Maputo, a igreja da Beira, e abriu ainda missões na África do Sul. Um missionário que saiu do tabernáculo. Depois, a atividade do tabernáculo não se limitou ao envio de outros missionários. Ela procurou também expandir-se e criaram missões. Uma missão em Cristins, próximo, que eu também frequentava e ajudava, próximo de Pedras Rubras, e outras, em Carreiros também, numa ligação que tinha sido estabelecido com outro pastor. Depois, como jovem, passei para a Igreja Batista de Cedo Feita, onde conheci o pastor José Gonçalves. E esta igreja é ainda uma igreja missionária. Abriu a Igreja Batista de Francos. Foi por iniciativa do pastor José Gonçalves, secundado pela ação da igreja, que esta igreja foi aberta. A Igreja Batista de São Mamede. A Igreja de Vila Nova de Gaia tem uma grande participação também dos membros de Cedo Feita. Depois, José Gonçalves deixou o pastorado e foi como missionário para Angola, para Moçambique, para a África do Sul. Portanto, meus irmãos, e esta igreja tem também o seu historial, que eu deixo ao pastor e aos membros para fazerem eco do trabalho que têm feito e que deve ser mantido a custo e com grande esforço da vossa parte, mas que deve ser mantido para que a igreja se torne uma igreja missionária. Vamos ler então no texto, já lemos há pouco, mas vamos abrir na primeira carta aos Tessalonicenses, mais uma vez, e comentando muito rapidamente alguns dos textos que foram escritos por Paulo. Esta carta foi escrita sensivelmente nos anos 50 e 51 da era cristã. Não foi a primeira carta de Paulo, a primeira carta de Paulo foi aos Gálatas, no ano 48, depois seguiram-se muitas das outras epístolas que Paulo enviou às diferentes igrejas que fundou. Mas a história da fundação desta igreja, quem quiser conhecer um pouco mais, é ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, dos versículos 1 a 14, ali está a descrição de como é que a igreja dos Tessalonicenses nasceu. Às vezes posso errar e posso dizer Tessalônica, quando ouço dizer Tessalónica. Bom, um eminente professor de grego, que era o pastor do Tabernáculo Batista, professor catedrático de grego, dizia Tessalônica. Agora, não posso dar aqui explicações sobre as razões de ser Tessalônica ou Tessalónica, mas para que os meus irmãos não fiquem com os vossos ouvidos feridos, eu adiro também ao texto que está na minha versão bíblica, Tessalónica, ou com o sotaque do Brasil, Tessalônica. Não é assim, irmão? É. Muito bem, portanto, esta igreja era uma igreja missionária. Em Tessalónica, Paulo, Timóteo e Silas sofreram severas perseguições, particularmente dos judeus incrédulos, sendo forçados a abandonar a cidade depois de terem tido uma experiência coroada de êxito ao conseguirem um número importante de convertidos ao Senhor. A retirada foi uma retirada prematura, inesperada, e que deixou algum vazio na igreja de Tessalónica. Não nos esqueçamos que Paulo, para poder continuar a desenvolver o seu trabalho, ele próprio procurava desenvolver uma ação pessoal como fazedor de tendas. Está escrito no livro dos Tessalonicenses,
Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós enquanto vos pregamos o Evangelho. Fazia tendas. E quando, noutro livro de Atos, lemos que se juntou a um casal em Corinto, que era Áquila e Priscila. Eles também fabricavam tendas e Paulo lá estava, granjeando também algo para o seu sustento, para que a igreja se firmasse e se pudesse avançar. A igreja dos Tessalonicenses era composta essencialmente por pessoas que tinham abandonado o culto aos ídolos e tinham abraçado a fé cristã. Nós lemos no capítulo 1, nos versículos 9 de Tessalonicenses: dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, eram crentes que deixaram efetivamente a idolatria e estavam ali para servir ao Senhor. Eram convertidos, mas também o texto sagrado nos diz que havia também judeus que creram e havia também muitas mulheres que aceitaram o Evangelho. Portanto, judeus convertidos, gregos e muitas mulheres. Então, no versículo 6 lemos: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. A força do exemplo. Quem segue a Paulo, segue a Cristo. Já vimos há pouco o apelo que ele faz constantemente: sede meus imitadores. Depois, imitadores recebendo a palavra. Recebendo a palavra. A palavra aqui é recebendo a boa nova, recebendo o Evangelho. Como lemos em Atos, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. A palavra de Deus, o Evangelho. Mas era mais importante do que o anúncio, era vivendo a palavra. Eles pregavam e viviam aquilo que pregavam. Mas não se esqueçam que no verso 6 diz ainda: tornaste-os imitadores, recebendo a palavra, e receberam-na com tribulação, com perseguição, muita tribulação, um imperativo que pesava exatamente na mensagem que estavam a apresentar. Mas depois disso, a conclusão: com gozo no Espírito Santo. Ou anunciavam a palavra com perseguição, mas depois usufruíam o gozo do Espírito Santo pelo anúncio que tinham feito, com alegria do Espírito. Do crente, o que é que se espera? Regozijo. Mesmo nas horas da tristeza. Regozijo, alegria. O apóstolo Paulo, noutra passagem desta carta aos Tessalonicenses, ele é enfático: regozijai-vos sempre. Não é fácil, meus irmãos. Quando, por exemplo, estamos perante alguém que parte, nosso querido familiar, regozijai-vos sempre. Sabem que há anos eu estava em Sedufeita numa cerimónia funeral. Num funeral. Estava um casal que eu tinha convidado, um casal amigo, meus colegas de estudo. E no fim, a Rogéria aveira-se de mim e diz: ó Cláudio, quase que vale a pena morrer para ouvir estes hinos. Ela é uma católica ferrenha, mas diz-me: quase que vale a pena morrer para ouvirmos estes hinos. E estes hinos que nós cantamos e que nós balbuciamos muitas das vezes em nossa casa ou assobiamos, são um motivo bastante para o regozijo que temos em servir ao Senhor. E em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E depois: outra vez vos digo, com mais ênfase, regozijai-vos.
Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não se esqueçam, meus irmãos, a tristeza invade-nos, mas o regozijo, a alegria supera toda a nossa tristeza e inquietação. É esta a mensagem que temos. E por isso nós cantamos, conta as bênçãos. Conta, muitas são. E ficamos surpresos por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E no versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. De maneira que fostes exemplo para todos. Outra tradução diz, fostes modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Modelo. O exemplo de um modelo. Quando nós passeamos na Avenida dos Aliados no Porto, estão lá algumas estátuas, e está lá a menina nua. Na Escola de Belas Artes havia modelos. E esta senhora morreu há uns 10 anos, ela era modelo. Ia para que os escultores, olhando para o seu corpo, fizessem aquela escultura que ainda lá está, a menina nua da Avenida dos Aliados. Não é indecorosa, mas é visível que é uma mulher. E ela foi o modelo, ela não só servia de inspiração para ele, como para muitos outros escultores. Era um modelo. A Sara Sampaio, o que é, quando ela passa nos corredores que nós vemos, é um modelo, mostrando as cores, os cortes, o vestuário que ela está a usar e que procura levar outros a adquirir. É um modelo. Pois nós somos, uma igreja de Cristo tem que ser um modelo. Ora, os Tessalonicenses eram como que uma marca de Cristo. É que muitas das vezes estes modelos que nós vimos da alta costura acabam por ter uma marca. E nós muitas vezes compramos a marca. Porque, enfim, eu não vou estar a citar nomes, nem número de marcas, porque poderia exigir publicidade. Mas todos nós sabemos que há marcas que nós gostaríamos de ter. O preço é proibitivo, mas a marca, muitas vezes, eu ia de arranjar um vestuário daqueles. Um modelo. Uma marca, mas para nós a marca é Cristo. O poder de uma vida pode exercer sobre terceiros ao longo do tempo que o Senhor nos dá. É a marca que nós podemos exibir. E lembro-me sempre dos modelos que eu tinha em minha casa. As minhas avós, paterna, a minha avó, materna. O modelo. Podiam estar doentes, mas liam a Bíblia. E foi assim que os seus filhos ou iam ao culto, louvando ao Senhor com alegria. E foi assim que os seus filhos receberam o Evangelho. E eu, como neto, também fui fortemente influenciado pelo modelo das minhas avós, dos meus pais. É assim que nós temos de transmitir a mensagem, sendo modelos para os outros. Modelo para os crentes. E depois dizem, onde? Na Macedónia. A Macedónia era uma província romana com várias colónias. E dessas colónias, pelo menos 2 têm um lugar proeminente, que era Filipos e Tessalónica. Macedónia. Depois, Acaia, outra província romana, que ocupava uma grande parte da Grécia, uma parte também da Bulgária e ainda da ex-Jugoslávia, Acaia. E não se esqueçam que esta região era uma região poderosíssima, muito poderosa. A própria capital grega, Atenas, estava debaixo da jurisdição do governador da Acaia. Era ele que mandava. E os viajantes atravessavam estas regiões e levavam a mensagem da nova religião que existia na cidade de Tessalónica.
porque, no versículo 8, porque partindo de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus espalhou-se. A vossa fé para com Deus espalhou-se. Há, entre outros, dois tipos de observação que as pessoas têm sobre a vida dos crentes, sobre as igrejas e sobre as suas realizações. O que são e o que fazem. Quais são os passos que damos? Os outros observam. E o que é que nós fazemos? Às vezes, como diz um ditado português, aquilo que tu fazes fala tão alto que eu não ouço o que tu dizes. Como é que nós recebemos as pessoas aqui na nossa igreja? Lembro-me de em Cedo Feita, um dia recebermos um coral musical, coro Mozart. E no intervalo, os músicos de valor, estavam no hall da entrada da igreja e puxavam o seu cigarrito. E preparavam-se para fumar, e uma irmã, já com o senhor, mas muito diligente, à beira-se dele e diz: olha, nós aqui não temos esse vício. E o senhor pegou no cigarro e disse assim: bom, mas se calhar tem outros. Temos que ser sábios também na maneira como nos dirigimos àqueles que nos visitam. Havia no tabernáculo um homem que era cego e vendia jornais na rua do Almada, o Sr. Carlos. Eu ia comprar-lhe o jornal, sobretudo o Século Ilustrado, ao sábado, e falava com ele. E ele, quando lhe perguntavam como é que ele não via, ou via muito mal, como é que vem todos os domingos à igreja? E ele dizia assim: meu irmão, a comunicação com os meus irmãos, a comunicação dos santos. Este intercâmbio, ainda que por momentos para ele era balsâmico, era uma bênção e ia, apesar das suas limitações. E a fé desta igreja espalhou-se. Teria muito mais, meus irmãos, para vos dizer com experiências, mas não quero retardar-vos. Queria só dizer-vos que muitos veem as igrejas como um ponto de comércio. Esta semana, o Jornal de Notícias trazia um artigo que era o negócio da fé. Eu não vou ler o artigo, mas vou ler só duas partes dela. Era a propósito daquilo que vai ocorrer agora no Santuário de Fátima. E este articulista dizia: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Mas será mesmo assim? Ou será negócio? Pergunta. E depois diz: quem quiser pernoitar em Jerusalém no primeiro dia da festa da colheita, diz ele, paga num hotel entre 300 euros a 600 euros por noite. Isto para a celebração da festa das colheitas no dia 4 de outubro de 2017. Já estão a preparar. E no caso da Arábia Saudita, se quiserem ir a Meca, em 30 de agosto até 4 de setembro, em Medina, o preço médio dos hotéis são 300 euros. E diz: mas por cá, quanto é que custa uma noite em Fátima? E ele diz: houve quem reservasse quartos com estada em saco-cama. Não eram feitos por Paulo, mas eram sacos-cama para dormirem por 992 euros. E já não há vagas disponíveis. E depois diz: o hotel Anjo de Portugal, 4 estrelas, custa 2.250 euros por uma noite. Será este o preço da salvação?
o articulista levanta isto. Portanto, meus irmãos, tenhamos sempre em conta que a Igreja tem um papel preponderante na disseminação do Evangelho, mas cuidado com estes desvios que são muitas das vezes, que matam muitas das vezes a mensagem que queremos proclamar. Que o Senhor nos ajude a todos e continue esta Igreja a ser uma Igreja missionária, uma Igreja modelo, pelo exemplo que cada um dá.